Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um 2 Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá André, como estás? Tudo contigo? Também, está tudo. Ora bem, então esta semana isto vai ser divertido hoje. Então, não é? Portanto, tivemos um relatório de contas que eu não consegui ler porque, pronto, enfim, agora já não publicam estas coisas em PDF, mas já lá vamos. Tivemos lá um erro divertido no site do Tottenham, mas também aconteceu uma outra coisa que foi uma espécie de entrevista, não foi? No Sporting TV. Sim, portanto hoje vamos fazer uma espécie de react a essa entrevista, é isso? Eu acho que sim. A gente cortou as respostas do Varandas, não foi? Tirámos as respostas para o Varandas. Sim, temos aqui as respostas originais, tal como foram dadas, para analisarmos o que é que nós achamos também destas respostas, não é? Ao fim e ao cabo, estas respostas são dadas para nós os sócios. Portanto, claro. Ora bem, então supostamente esta entrevista era um resumo dos 4 anos de mandato, não é? Começou por ser isso e depois tornou-se numa coisa um bocadinho mais animada. Pronto, ok, então vamos lá. Diz lá o teu qual foi a primeira pergunta. A primeira pergunta é exatamente um pedido de um resumo dos últimos 4 anos de presidência. Ok, então vamos lá ouvir. Vamos ouvir que é interessante. Boa tarde. Boa tarde. Há 4 anos nós não prometemos títulos. Prometemos um caminho, um rumo. Sabíamos que íamos ter muitas dificuldades, que íamos ter percalços. Atenção, esta parte é verdade. Muitas dificuldades e percalços. Para quem tinha um rumo e um caminho, meteram-se em becos super apertados com o Kaiser e com o Silas e no com o José. É verdade, etc. É verdade. Epá, coisas que acontecem. Becos sem saídas Sé. Pumba. Virar à direita. Exato. Mas sempre tivemos a coragem, a frieza de nunca abandonar, mudar ou voltar atrás no destino que nós entendemos que devíamos percorrer pelo Sporting. Tipo, pausa lá, espera. Então, nunca voltámos atrás, no entanto, entrámos no beco sem saída, que era o Sé, não é? Exato. Não voltámos atrás, saltámos o muro e invadimos uma propriedade privada que chama-se Rubén Amorim do Sporting de Braga. Exato, foi isso. É isto, não é? Acho que é mais ou menos isso, sim. Era isso que eu ia dizer, voltar para trás é que nunca. Nunca. Sabíamos que iriam existir percalços, como existiram. Sabíamos que era muito fácil. Mas espera aí, se tu sabes que existe um percalço, porque é que não evitas? Exato. Não há aqui filosofia nenhuma, é lógica e purismo. Exato. Voltar atrás, vivemos num mundo onde há muito ruído, onde há muita opinião, onde há muita emoção, mas nós fomos Aliás, deixa-me dizer que esta entrevista é feita na academia e por acaso há bastante ruído de fundo. Estão a decorrer atividades. Exato. Para que ilustre logo as palavras do presidente Frederico Varandas. Firmes, acreditávamos no que estávamos a fazer e nunca abdicámos disso. Diz-me, por favor, como é que alguém que contrata o José diz assim: eu acredito naquilo que estou a fazer? Não sei. Em que parte é que tu vês o primeiro jogo do José com a camisola do Sporting e dizes: eu acredito que isto é uma boa contratação? Exato, isto é aqui, é por aqui o futuro, não sei. É aqui. Isso levou a uma recuperação extraordinária do clube em todas as vertentes. Na vertente desportiva, na vertente financeira, numa vertente de infraestruturas, numa vertente de valorização da marca Sporting e também uma recuperação muito importante no orgulho de sentir. Exato. Ora bem, eu pergunto a mim mesmo, quando ele fala de infraestruturas, por acaso não é a cidade de Sporting, não? Aquelas duas de mãos tinta e a tabela básica. Isso. E os colchões da academia. Não te esqueças dos colchões da academia. Não te esqueças dos colchões da academia. Epá, não, é assim.
É difícil. Obviamente, pá, temos que ser aqui perfeitamente honestos. A entrada do Ruben Amorim teve um impacto muito grande no futebol profissional. Claro que sim. Mas no restante, nós dependemos muito dos Rubens Amorins das vidas, seja eles Ruben Amorins, Marianas Claro. Cabrais ou Nunes Dias. E não é só isso. E foi um rasgo de sorte. Por acaso teve sorte com o Ruben Amorim. E, só fazendo um bocadinho de spoiler, ele mais à frente diz que com ele nunca há... Ele não diz com estas palavras, mas ele diz que com ele nunca vai haver all-ins. Mas o Ruben Amorim foi um all-in. E a questão não é essa. A questão é, se tu tirares estes 3 treinadores que eu citei neste momento, o que é que acontecia a estas equipas do Sporting? Não O que acontecia seria o que seria o futsal sem Nuno Dias? nada. O futebol feminino sem Mariana Cabral ou o futebol profissional masculino sem o Ruben Amorim? Hoje em dia, nada. Era um problema. Exceção feita num dia que já cá está, já há muitas direções, mas vê-se no futebol feminino e vê-se no futebol masculino. Antes, o que era antes Mariana e Ruben e o que é pós Mariana e Ruben. Sim. Não é preciso. Se bem que no futebol feminino há aqui outros fatores, não é? Porque éramos Também. uma equipe que ia mais, não tínhamos um adversário de peso como temos agora. E não só, e quer se queira, quer não, houve um desinvestimento no futebol feminino com esta direção. Não, foi o que disse, Não. investíamos mais antigamente. Sim, Tínhamos uma equipa mais bem apetrechada a nível individual. sim. Acho que o valor do futebol feminino agora é coletivo. Por isso é que eu digo que é a Mariana Cabral. Sim, sem dúvida. Pronto, basicamente a seguir o entrevistador vai fazer aqui uma interjeição sobre se o Sporting está muito diferente de há 4 anos atrás. Uhum. E vamos então ouvir a resposta, que também é boa. Sim. É um Sporting com vitalidade, é um Sporting saudável, é um Sporting jovem, é um Sporting com futuro. Não fosse Frederico Varandas médico, Exato. ok? Portanto, Mas- é um Sporting a respirar saúde. Exato. Ou seja, E jovem. acho estranho porque assim, isto não é uma resposta, não é? Não, isto é pergunta dizer. que foi feita. Não, isto é dizer palavras bonitas que querem dizer pouco ou nada. Ou porra nenhuma. Acho um bocadinho estranho como é que esta resposta não é mais elaborada, que é o que é que realmente mudou no Sporting de há 4 anos para cá. Nem que ele tivesse dito, epá, investimos nas pessoas que nos pareciam certas, nomeadamente o Ruben Amorim, a Mariana Cabral, Sim, os treinadores das modalidades, e pá, tipo, ficavas, ok. É uma sim, resposta. uma resposta normal seria isso, ou apostamos E o que é que fizemos, ou e o que é que apostamos fizemos a nestas nível coisas. financeiro, não sei o quê. Exato. Promovemos jogadores para vender por preços mais competitivos. Podia ter respondido aqui tudo, mas não. Usou aqui 3 ou 4 lugares comuns Chavões, sim. e pronto. Agora vamos para a pergunta número 3, que é se ele nunca vacilou, mesmo nos momentos mais difíceis. Este é Agora, bom. isto é muito bom. Vai. Claro que houve, Sérgio. Nós consideramos que quando tomámos posse em 2018 sabíamos as dificuldades que tínhamos pela frente, sabíamos a situação débil do clube, sabíamos que não íamos ter os recursos financeiros que nós necessitávamos para conseguir resolver rapidamente a situação do clube. Se calhar aqui acontece uma coisa estranha, que é um contrato connosco de 515 milhões e fartaram-se de antecipar a receita. Portanto, eu não Exato. percebo bem este conceito. Aqui eu tenho Exato. dificuldades, francamente, em perceber. Eu não percebo onde é que está a falta de dinheiro, mas pronto. Bem. Até da maneira que ele foi gasto, quer dizer. O Sport, e não vamos esquecer que, em termos de ativos, Frederico Varandas realizou logo mais de 100 milhões em vendas no primeiro ano em que é presidente. Ou seja, Exato. havia ativos do clube.
o Vendel, o Bruno Fernandes, o Acunha, Exato. estavam lá todos. Portanto, esta é das respostas mais crípticas, mas vamos continuar a ouvir. Mas tivemos e temos o mais importante, a força motriz, que é para nós os valores, os nossos ideais, os nossos princípios. E acho que isso foi... Quando ele diz valores, era o valor de contrato a nós, certo? É capaz, sim. É capaz. Lá está, que é a força motriz. É a força motriz. Exato. Que puxou a carroça até agora, que foi o contrato a nós já. É isso. Acho que isso nunca abdicou. E na verdade foi isso, porque eu acredito que não pode haver maior património, maior combustível para uma empresa, para um clube, que os valores. Lá está. A integridade, os princípios, o exemplo que está. E podemos não ter, em 2018, podíamos não ter as condições dos outros, podíamos não ter as condições financeiras, mas tínhamos essa força interior, esses valores que nos fizeram conseguir galgar obstáculos que surgiam à nossa frente. É engraçado, porque ele está-se a referir a um Futebol Clube do Porto em plena intervenção financeira da UEFA, por causa do fair play. Exato. E é um Benfica que está 2 épocas consecutivas a fazer all-ins, não ganha nada. Certo. Mas nós é que não podíamos competir com eles. Exato. Porque não nos podemos comparar financeiramente com eles. Epá, eu não sei, mas eu acho que quando fizeram as respostas a estas perguntas, porque quem ouvir a entrevista da íntegra vai perceber que isto foi à Sporting TV e claramente está estruturado, não é? Isto foi um guião. Parece-me estranho a escolha destas respostas, que aqui então é que não faz mesmo sentido nenhum. Sim. Nós não conseguimos votar com aqueles que estavam a fazer all-ins, estavam a gastar tudo o que tinham, e os que estavam intervencionados pela UEFA e que até tiveram épocas e que não compraram ninguém. Exatamente. Era contra estes que a gente não conseguia competir. Era contra. Exatamente. Está bem. Continuando, a pergunta 4 é: se nunca abdicou dos seus princípios? Ora, aí está. Vamos lá ouvir-se. Nunca abdicou, e na verdade foi isso, porque eu acredito que não pode haver maior património, maior combustível para uma empresa, para um clube, que os valores. A integridade, os princípios, o exemplo que está. E podemos não ter, em 2018, podíamos não ter as condições dos outros, não podíamos não ter as condições financeiras, mas tínhamos essa força interior, é aquilo que a gente já tinha ouvido. Esses valores que nos fizeram conseguir galgar obstáculos que surgiam à nossa frente. O mesmo discurso... O homem galgou obstáculos. Pois, mas realmente... Mas galgou com o trampolim contrato nós. Sabes que eu... E não só, e os outros estavam enfraquecidos, claramente. Claro que sim. Ele fala que do Sporting está enfraquecido em relação aos outros, mas até nem era bem assim. Ele até teve ali uma situação bastante favorável. Sim. No ano da pandemia, em que a gente ganhou o campeonato, foi a tempestade perfeita para o nosso lado. Certo. Não é? Não havia pressão. O Benfica manda voltar o Jesus, que devia vir com uma febre de vingança do despedimento dele brutal, e a primeira coisa que faz é correr com todos os jogadores da Academia do Benfica. Que é inequívoco. Sim. Fala-nos gastar um baléu de dinheiro para nada. E nós é que estávamos fragilizados. Está bem. Do Porto nem vou comentar, porque já é o que eu disse, eles estavam intervencionados e acho que não há coisa pior do que estás intervencionado pela UEFA e estás completamente limitado em tudo o que fazes, quer dizer. Claro que sim, mas basta comparar. Basta comparares a época em que fomos campeões com a época seguinte.
Em ambas as épocas fizemos exatamente o mesmo número de pontos. Numa fomos campeões, na outra não. E a razão é simples. Nessa época não havia pressão, os nossos dois rivais estavam muito piores que nós e portanto gerou-se a tempestade perfeita. E o Ruben Amorim é um excelente treinador. Assim que o Futebol Clube do Porto sai da intervenção financeira, ganha-nos o campeonato. Mesmo connosco a fazer exatamente o mesmo número de pontos do ano em que fomos campeões. Portanto, não percebo este discurso. Não, o discurso é francamente... eu percebo, é para embelezar um bocado a coisa, é dado a seguir um relatório e contas muito favorável, mas havia aqui maneiras de fugir a fazer esta figura, certo? Certo. Agora, a pergunta 5 é sobre os 25 milhões de euros de lucro do exercício da SAD. E a pergunta é se foi encontrado o equilíbrio entre as finanças e a competitividade. Essa é sempre uma equação extremamente desafiante, mas nós nestes 4 anos houve uma palavra que esteve sempre subjacente a qualquer decisão que nós tínhamos tomado. Sustentabilidade. Nós não acreditamos que seja possível ter sucesso desportivo a médio e longo prazo sem sustentabilidade. Nós nunca vamos cair na tentação do populismo de ganhar amanhã, a curto prazo, podendo hipotecar o futuro do clube. Jamais o vamos fazer isso. Não o fizemos e nunca o vamos fazer. Jamais em tempo algum. Agora é o papão. Vem o papão é ganhar já este ano, portanto não vamos... Exatamente. Dá uma alfinetada à direção anterior e sem querer à direção de um dos nossos rivais. Ora, nem mais. Mas é sem querer. Isto é claramente sem querer. Sim, porque, aliás, até porque as alfinetadas maiores ainda vêm mais à frente. Certo. Mas pronto. Agora, na pergunta seguinte, é-lhe perguntado sobre a dificuldade em conjugar esses dois fatores das finanças e da competitividade. Essa é sempre uma equação extremamente desafiante. Não, isso é o mesmo. Certo, ou vice-versa. Mas antes disso, existe sempre a tentação de ganhar para amanhã. E jamais a popularidade de um presidente pode estar acima do futuro do clube. Jamais. Ai de nós de ganhar amanhã. Exatamente. Ai de nós. Não, mas aí está a segunda alfinetada que eu estava a dizer. Sim, mas... nenhum presidente pode estar acima. Certo, mas repara uma coisa. Ao mesmo tempo que se quer dar uma alfinetada, também se cai um bocadinho no ridículo. Certo. Não é? E a seguir vamos ver porquê. E isso foi uma decisão que nós tomámos desde o início, que todas as decisões que temos que tomar têm um princípio base de sustentabilidade do clube. E depois, como é que fazemos esse equilíbrio? Onde é que fazemos o investimento? E uma das razões que levou à estagnação e ao distanciamento do Sporting nas últimas 2 décadas em relação aos seus rivais foi exatamente, para nós, nossa opinião, nossa visão, foi o investimento limitado sempre à equipa de futebol. Esta é a tendência, porque é normal quem está aqui, que é, eu tenho 4 anos de mandato, eu fiz X de receita, onde é que eu vou investir? No futebol. É engraçado Frederico Varandas dizer isto e depois vir muitas vezes acusar a direção anterior de despesismo nas modalidades. Exato, era isso que eu estava a pensar. É engraçado. A direção anterior foi a que mais investiu nas modalidades. Mas só se investia no futebol. Engraçado. Para além disso, tens outra coisa, que é, que eu saiba, o futebol é SAD. As modalidades são clube. Exato. Portanto, são coisas completamente diferentes. Eu acho que investir numa não implica não investir na outra e vice-versa. Portanto, não percebo, de todo não percebi este discurso. Futebol. Comprar um avançado, comprar um guarda-redes, comprar... E, na verdade... É curioso
as últimas grandes compras do Sporting foi um avançado. Exato. E por acaso também comprámos o guarda-redes. Certo. Foi. Por acaso foi. É preciso ter uma visão mais holística do clube e uma visão a médio e longo prazo. É verdade, podemos ter o risco de não conseguir ganhar, e se não ganhássemos, não ganhamos. Mas não podemos. Que se lixe! Se não ganharmos, não ganhamos. Não quer saber. Desde que eu tenha uma visão holística, não é? Exato. Nem que seja por meio de búzios, ou desventrar um carneiro para ver as suas entranhas, como se fazia no Império Romano. Exatamente. Epá, e desde que haja uma linha aquela linha condutora, estás a ver? Pronto, é isso. É. Atenção, para que fique bem claro, eu não estou a criticar o facto de se fazer um plano e se cingir ao plano para ver se o plano em 4 ou 5 anos resulta. O que eu estou a enfatizar é o facto de nunca ter existido esse plano, continua a não existir esse plano, e quer-se fazer parecer que existe esse plano. Certo. Porque se esse plano existisse, Marcel Kaiser e o Silas nunca tinham sido treinadores de Sporting. Certo. Por exemplo. Até porque até o Ruben Amorim, todos eram o treinador do projeto. Exatamente. Ou nunca se tinha vendido o Mateus Nunes sem comprar o Grego primeiro. Certo. Ou seja, era não sermos reativos, sermos proativos, saber calcular o que é que vai acontecer. Certo. Provisão de risco. Isto tudo mais à frente vai ser um bocado, como é que eu ia dizer, exposto. Certo. Mas vamos continuar a ouvir? Poderíamos era hipotecar o que nós acreditamos que é o caminho para o Sporting poder tornar-se mais forte. E o que é que nós fizemos? Um equilíbrio entre o investimento, obviamente, no futebol. Quando falo no futebol, falo aqui, na formação, nas infraestruturas, mas também tivemos que investir na marca, no clube. Decisões estratégicas que hoje fazem com que o Sporting aumente e muito e tenha aumentado, batido os recordes de receitas. Porque nós tínhamos que aumentar as receitas estruturais. Então tivemos que investir no clube, em pessoas, nos recursos humanos, numa nova loja verde online e uma nova loja verde física. Curiosamente, já sabe-se que durante a pandemia estas pessoas da loja verde física foram todas dispensadas. Exato. Pronto. Lá está a coisa do plano. Estádio com a inauguração da primeira Mega Store. Todos estes exemplos fizeram com que, por exemplo, o Sporting aumentasse em 75% o merchandising. Num ano, 75%. Isto é brutal. Mas tivemos que fazer este investimento. E tivemos que ter a coragem de tomar uma decisão. Não podemos investir só em jogadores. Temos que investir no clube. Temos que criar receitas estruturais orgânicas para assim, um dia... Eu não percebo como é que tu recebes dinheiro da SAD e investes no clube. Isso também não percebo. E depois é assim, ele criou uma loja Mega Store, mas a loja já existia, ele fez um redesign da loja. Ok? E mesmo a mesma loja online... E mesmo a loja online já existia também. Não é? Pronto, tem lá um ligeiro... É que a loja online nem sequer é um novo design, tem um ligeiro. Mas ligeiras mudanças. Ligeiras... Não, quer dizer, não é bem uma transformação digital, vá. Exato, vá. E já agora, aumentei, certo, durante a pandemia, estava toda a gente em casa e acabava por encomendar mais online. Não é? Portanto, pronto, está bem. Mas pronto, o homem investiu na loja verde. Exato. Foi mais contratar decoradores de interiores, mas pronto, a gente diz que sim. Mas pronto, continua lá. E mais tarde, e hoje já estamos a sentir isso, termos que vender menos e dotar a equipa de melhores jogadores, depois já temos mais receita. Ou vice-versa. Portanto, temos que vender menos? Temos que vender menos porque vendemos mais coisas na loja verde, estás a ver? É isto. Temos mais receita na loja verde, podemos vender menos jogadores.
Mas vendemos menos jogadores? Não sei, acho que não. É que se nós pensarmos em todos os jogadores que começaram este projeto do Ruben Amorim há 2 anos atrás, vindos da base, entre aspas, Sim. Quem é que sobra lá? O Daniel Bragança O Inácio. e o Daniel Bragança. Mais ninguém. Sim. Ok. É só. Yeah. Só constatar um facto. Dá-se bem. A pergunta seguinte é: apesar de tudo, da pandemia, tudo isto foi conseguido durante a pandemia. Eu vou já dizer uma coisa, que durante a pandemia foi o tal exercício negativo que esta direção teve. Portanto, mais uma prova do facto da entrevista ser coordenada. Vá. Certo. Repare, nós temos este último eu costumo dizer que o livro ainda vai a meio, este último capítulo, que é o relatório de contas. Portanto, o livro vai a meio, mas este é o último capítulo. Exato. É isso. Contas, os resultados deste último exercício, atingimos marcos históricos. O recorde a nível de receitas, os melhores resultados sempre a nível de receitas operacionais, tirando venda de jogadores, o maior volume de negócios da história do Sporting. Mas vamos recuar ainda mais atrás. Os 3 exercícios completos que esta administração tem feito, os 3, o Sporting conseguiu ter resultados positivos. Só não tem um, foi em plena pandemia da maior crise económica do século. Certo. E isto mostra o nosso caminho. Gostaria de... Só aqui uma curiosidade. Tudo Sim. isto é verdade. Uhum. Não está em discussão. No entanto, eu não consigo perceber qual é que é o caminho. Certo. Eu também não sei. Porque tudo isto foi feito aumentando a dívida a fornecedores, antecipando receita. Que nos vai sair cara mais à frente. Portanto, é difícil para mim aceitar esta resposta de, como é que eu ia dizer, de bom grado, sabendo eu que, Como é que eles atingiram esses números? como é que estes resultados também foram atingidos, não é? Certo. Nós não podemos ir aos 4 ventos gabar-nos que estamos-nos a sair muito bem, no entanto estarmos a antecipar receita para fazer face a despesas ou mesmo para provocar algum tipo de lucro num relatório de contas, que foi o que às vezes deu a sensação que aconteceu, não é? Sim. Epá, é tal cena. É aquilo que eu chamo de gestão de empurrar com a barriga para a frente. Que é: ei, tens um lucro, não sei o quê, aí olha o dinheiro que a gente fez. Mas então aqui, tens aqui estes juros que vais ter que pagar todos ali mais à frente. Andaste a antecipar a receita para ter esse lucro. Como é que vais fazer? Mas lá à frente logo se vê. É empurrar com a barriga para a frente. Não é mais nada. Se é isto, qualquer um é gestor. Yeah. Dizer assim a todos os sportinguistas que já temos a situação ideal. Não. Estamos a meio. Porque obviamente temos para trás um lastro muito pesado. Temos obviamente... Este lastro muito pesado são 515 milhões de euros. Então, mas eu percebo porque é que ele diz que é pesado. Sabes o que é pesado? Que já não são 515. São os 515 que ele recebeu, mais os juros das antecipações todas desse dinheiro que vêm mais à frente. E não é do passado, é do futuro. Exatamente. Ainda estamos a resolver problemas estruturais, problemas de tesouraria que vinham de trás. Agora, se... Isto é que devia ser explicado. Exato. E problemas de tesouraria?
Porque se a dívida a fornecedores até aumentou comparativamente a antes. Pois, isto é que devia ser explicado, não era lançar estas dicas assim para o ar e dizer, não, concretamente temos o problema de tesouraria com A, B e C relativamente a compras ou investimentos, ou seja, o que for feitos nesta e nesta altura. Porque Certo. é que é interessante de saber. Se este é o caminho, é. Se este é o futuro, Pronto, ficamos a saber que este é o caminho e é o futuro. E agora vamos para a grande pergunta que não sei. Lá está, esta acho que é a grande prova sobre a coordenação da entrevista, que é o Sporting tinha mesmo de vender Mateus Nunes. Ora, Muito aí está. interessante. Vamos lá saber. o Sporting não tinha que vender o Mateus Nunes. O Sporting tinha que fazer determinadas vendas de jogadores. O Sporting vendeu o Mateus Nunes, como vendemos o Nuno Mendes há um ano, como há 2 anos atrás vendemos Bruno Fernandes. Engraçado, eu pensava que tínhamos vendido no menos há menos tempo, porque nós emprestámos e depois é que vendemos. Mas ok. Certo. Tudo bem, pronto. Ele assumiu logo como perdido quando o emprestámos. Agora, então não precisavas vender o Mateus Nunes, mas precisavas de fazer certas vendas. Vá lá. Não percebo. Diz logo que precisavas do dinheiro e acabou. As coisas estavam a enrolar. Também era preciso. Exato, e o Tabata também era preciso. Aqueles 5 milhões eram assim tão precisos. Certo. Que é para agora teres que ir buscar um gajo ao Estoril por 4. Exato, e no meio das comissões todas, mesmo que se fosse assim, tinhas 1 milhão de lucro e mesmo assim não tens de certeza por causa das taxinhas e comissõezinhas que se tem que pagar. E não sabes o que é que ele vai render. O Tabata era um gajo interessante no plantel. Sim, quando era chamado, já sabias o que contar com, não é? E se ele quando tinha que jogar, se não fosse expulso, cumpria. Não, mas eu gosto é a leveza com que então, não, hoje a gente precisava de fazer vendas e vendemos como vendemos o Bruno Fernandes ou o Nuno Mendes. Olha, a gente chegou aqui, houve um clube que disse assim: olha, aquele ali, se faz favor, está bem que eu vou só buscar, está bem, está ali na dispensa, era aí só um bocadinho. Nunca fala da venda do Palhinha, já reparaste? Certo. Essa não existe. Foi uma coisa que aconteceu. É interessante porque parece que não entra para as contas e agora eu fico sem saber se era porque é uma venda que ele sabe que foi muito abaixo do valor do jogador ou não. Ou quer simplesmente ignorar que fez esse negócio também. Ou porque foi amante do Mendes. Ups! À Cunha, vendam, e no ano seguinte fomos campeões. Estás a ver? Ele vendeu aqueles jogadores todos e a seguir foi campeão. Já viste? Não contratou ninguém. Não contratou ninguém. Nem tivemos aquela tempestade perfeita que já falámos antes. Qual irá? Espera. Estes assets não contam para nada? Não, nada, zero. Este Bruno Fernandes, este Vendel e este Acunha? Não valiam nada. Nós até enganámos o Manchester, pá. Espetáculo. O Sporting, obviamente, o que é que nós caminhamos? Para termos cada vez menos dependência da venda de jogadores. E daí ser, mais uma vez vou voltar atrás, investir no clube, investir, aumentar na marca Sport para podermos ter mais receitas. E é isso que... Portanto, no fundo, cada vez temos que vender menos. É isso. Bruno Fernandes, Acunha, Vendel, Mateus Nunes, Palhinha, Tabata, 3-3. Cada vez temos que vender menos. Cada vez? É. Ok. Para o ano só vendemos 2. Há bocado falou sobre equações complexas, por isso já estou por tudo em termos de matemática. Estamos a fazer, e este recorde de resultados operacionais demonstram isso. Tirando a venda de jogadores, o Sport tinha um lucro de 12 milhões de euros. Ora bem. Isto? Tirando a venda de jogadores, tinhas 12 milhões de lucro. Tu tiveste 25 milhões de lucro. Uhum. Tira do Mateus, que são 30.
tiras o Palhinha, que são 20, e tiras o Tabata, que são 5, e tens 12 milhões positivos. É isso que ele está a dizer, não é? É isso mesmo. Ok. Pá, houve. Já não está cá quem falou. Grande trabalho. Epá, eu espero que os sócios do Sporting estejam a ouvir esta entrevista e a conseguir ter algum pensamento crítico na forma como ela está a ser conduzida. E mais uma vez eu digo, eu não estou a dizer que esta direção não terá feito algumas coisas positivas. Epá, Não, mas daí também... a dar uma entrevista destas, pá. Não, mas agora falando um bocadinho mais a sério e voltando aos nossos episódios anteriores. Voltamos ao mesmo, que é, mesmo que a presidência faça, ou que esta direção faça o melhor trabalho do mundo, com a comunicação que tem e a forma como comunica, Não dá. não dá. Vai ser sempre visto como um péssimo trabalho. Porque isto podiam vir aqui dizer de forma a continuarmos a ter resultados positivos e isto não ter influência no fair play financeiro da UEFA. Exatamente. Tivemos que vender o Mateus Nunes. Pronto. E mesmo assim não era verdade. Está bem, mesmo assim não era verdade, mas pronto, não interessa. Mas era uma explicação, entre aspas. Supostamente tiveste 12 milhões de lucro. Certo, Sem muita de jogadores. certo, vá. Também é verdade que ele está a falar de lucro, portanto o lucro é menos as depois há despesas, aqui mas não sei o quê. há tranches. Pronto, ok. Pronto. Mesmo assim as contas não batem certo. Mas... E se ele estivesse a falar em receita, então não batiam certo de todo. Certo. Mas... Já sugestão ao nosso presidente. Já que gosta muito destas entrevistas e já que diz que tem que poupar, comece por despedir a equipa, a parte de comunicação toda e contrato, e que é muito péssima, não existente, e metam lá outras pessoas a fazer a comunicação do Aliás, Sporting. Com toda a certeza eles tiveram que rever estas respostas. Pá, e há aqui demasiado amadorismo, porque 90% do que é dito é desmontável. Certo? Sem necessidade, que é o pior de Olha, tudo. nem que mais não seja, paguem mais um bocadinho ao Amorim e que ele seja diretor de comunicação, que até o homem é mais diretor de comunicação Sim. que o atual diretor de comunicação, porra. Não, é mau. Mas pronto, Que vamos é continuar. fantástico e histórico. Em relação ao treinador Ruben Amorim, o Ruben Amorim é um treinador obcecado em pôr o Sporting a vencer. E é um treinador que tem a função de gerir o seu grupo. E tem o seu objetivo de ter os melhores jogadores possíveis. E se um presidente não entende isto de um treinador, então não tem o treinador certo. Eu não sei a quantidade de errado que está nesta frase. Epá, eu também não, mas isto é muito mau. Muito mau. Depois do que ele disse, tirar o Mateus Nunes, faz algum sentido? Não, de todo. E se isto era uma tentativa dele justificar as palavras do Ruben Amorim antes da venda e depois da venda, só se errou ainda mais. É claramente, quer dizer, ele primeiro disse claramente que tinha que o vender, temos pena. Exato. Não é? E agora diz, não compreendo o treinador se lhe tira jogadores e não percebe a gestão que ele faz do grupo. Certo. Meu, que confusão, man. Que confusão. E sinceramente, quer dizer, uma pessoa não quer meter-se tipo do lado do treinador contra o presidente. Não é isso, mas isto não faz. Sim, mas isto não é nada. Não é nada. Eu estou muito confuso, sou-te sincero, com a capacidade das pessoas que estiveram a rever estas respostas e deram um ok. A questão é, alguém reviu? Ou alguém, alguém escreveu estas respostas, disseram, olha, diz isto e segue para bingo.
É aquilo que eu te digo. Tu não vês ninguém da direção da comunicação do Sporting. A comunicação do Sporting não existe. Não é? Epá, eu não consigo acreditar que isto não é pensado. É que isto revela para quem diz que tem uma liga, não sei o quê, isto é muito amador. Yeah. Percebes? Isto é muito amador. Sim. Até os deslizes, estar a dar alfinetadas nos outros, quando a alfinetada era para ser específica, Yeah. e deixares resvalar uma alfinetada que dás, é mau. Pois é péssimo. E Não é que me importa dar alfinetadas nos nossos adversários. Claro que não, mas nem sequer isso está em causa. A questão é... Mas quando nem sequer são pensadas... É pá, sim. É a tal cena. Nós, até agora, é assim, uma coisa é certa. Efetivamente é uma crítica que a gente pode fazer a qualquer direção que já passou no Sport. O nível de amadorismo no nosso clube sempre foi uma coisa... Para o tamanho do clube, sempre foi uma coisa abismal. Verdade. Ok? Agora, ainda assim, nunca tínhamos tido uma direção que, em termos de comunicação, zero. Absolutamente Nós zero. tivemos direções más e que a comunicação as aguentava. Exato. Ok? Porque eu imagino, por exemplo, o Dias da Cunha, eles deviam pedir ao homem para não falar já. Sim. E há relatos de assessores dele pedirem para ele não falar. Certo. Portanto, mas continuemos esta resposta magnífica. Continuemos. Muito se falou dessa... Nem foi da novela de Mateus Nunes, foi depois tudo que estava à volta. O Sporting tem a felicidade de ter um treinador que, por acaso, tem excelente relação profissional com ele, mas para além da relação profissional que temos uma ligação. Obviamente que a carreira do Ruben Amorim vai estar sempre ligada por aquele momento onde muitas pessoas consideraram um absurdo, e eu hoje voltaria a gastar todos os cêntimos que o Sporting gastou no treinador. Porque o treinador... Eu também. Mas espera aí, ele mais atrás não disse que com ele nunca haveria all-ins? Lá está. Então, mas o Ruben Amorim não foi um all-in? O Paulinho, que não foi um all-in para ganhar o campeonato. Certo. Aliás, por acaso correu bem. Porque àquela altura ainda não havia provas dadas de nada. Sim, correu bem. O Ruben Amorim é um all-in wishful, ou seja, pensar que podia acontecer o melhor. O Paulinho não, o Paulinho aí é uma decisão. Não, sim, espero que não gostem dele. Pá, para mim é uma decisão muito acertada, apesar do preço exorbitante. Mas o preço pagámos por causa do negócio Amorim. Certo, mas foi uma coisa do género: pá, se é para ganhar o campeonato, vamos gastar este pastel de dinheiro. Aí foi um cálculo e para ganhar um campeonato, foi bom. Certo, mas ele não pode, ainda minutos antes, na mesma entrevista, dizer que com ele não há all-ins, com ele há um plano, e a seguir diz: ainda bem que eu fiz um all-in. Não, e pior, e ele falou sobre problemas de secretaria. Esses problemas de secretaria, que estúpido, tesouraria. Esses problemas de tesouraria não serão Paulinho e Ruben Amorim? Também, eventualmente, também contam para isso. Não, e não só. Então tem problemas de tesouraria, mas teve, tirando o ano da pandemia, teve sempre lucros. Supostamente. E ainda tem problemas de tesouraria? Ainda tem problemas de tesouraria? Então, mas para onde é que foi o dinheiro desse lucro? Não é? Não sei. Treinador certo. E é um treinador que quer ter o seu melhor grupo possível, mas que, apesar de querer ter o melhor grupo possível, está de corpo e alma no projeto Sporting, em reerguer o clube Sporting. E muitos treinadores não têm esta capacidade.
Ele tem. Quando ele diz que alguns treinadores não têm esta capacidade, é uma alfinetada ao Kaiser e ao Silas? Muito provavelmente, sim. Mas já agora outra coisa. Estamos Onde é que ficam os valores e... Não, isso... Caga lá nisso. Isso é para inglês ver. Mas olha lá uma coisa. Estamos no 4º ano de Varandas. 3º treinador. 3ª época do Ruben Amorim. 3º não, porque tiveste o Peseiro quando ele pega, que ele despede. Pronto, e tiveste dois interinos. Pronto, eu não estou a contar com isso, mas vá. Portanto, estamos na 3ª época do Ruben Amorim, certo? Sim. Ainda estamos a reerguer o clube? Ainda estamos a reerguer o clube. Porra. Bora tempo. Não, isto é o discurso da desgraça, não é? Porque passados 4 anos de Varandas, o que é que tu tens nesta entrevista? Herança pesada, Covid-19. E estamos a reerguer. E continuamos a reerguer. Mas sou o maior porque tenho lucros como se não houvesse amanhã. Exatamente, mas os lucros são brutais. Agora, a parte que nós sócios gostávamos de ouvir, que é, temos menos exposição à banca, entidades financeiras? Yeah. Não temos. Abatemos passivo? Não abatemos. A nossa dívida corrente é mais leve? Não é. Não, é maior. Os resultados que esta direção apresenta são antagónicos em relação aos relatórios e contas. Certo. E isso era o que devia mesmo ser explicado. E atenção, e estamos a falar de relatórios e contas da SAD. Certo. Ele tem a capacidade de perceber do que ele gostaria de ter, do que pode ter, mas nós temos sempre memória. E sabemos, ele sente muito orgulho em fazer parte de termos chegado aqui há uns anos, o que era o Sporting e o que é hoje. E muito devemos a ele, aos jogadores e a todos. Ele tem muito orgulho. No entanto, não é incluído no loop das decisões. Como, por exemplo, avisarem da venda dos jogadores antes de as fazerem. Sim, e não só. Esta última frase, ele diz tudo. Que é, o Ruben Amorim, apesar dos jogadores que a gente lhe dá, está focado a 100% nisto. Que é de estilo, pronto, olha, de vez em quando temos que gamar um jogador ou outro, né? Mas ele também com isso, também é para isso que ele é pago para ser treinador. Basicamente foi isto que o Varandas disse, sem tirar nem pôr. Sim. Portanto, aqui também foi uma pequena alfinetada ao Ruben Amorim por causa das declarações dele. E agora vamos para a pergunta 9, que é sobre o fosso do Sporting para os seus rivais. Exato. Para mim era uma pergunta que nem devia ser feita. Sem dúvida, mas... Já logo para começar. Mais do que opiniões, é factual. De facto, nestes 4 anos o Sporting fez uma recuperação extraordinária em relação a esse fosso. Extraordinária a todos os níveis. Assim o dizem os resultados desportivos. Quando falamos no futebol, 6 títulos no futebol, nas modalidades, 15 títulos internacionais, títulos europeus, inúmeros títulos nacionais das modalidades, etc. Mas também fazendo a análise estrutural do clube, a análise da empresa. E aí é inegável a recuperação extraordinária que foi conseguida nestes 3 anos e, de facto, hoje, com muito orgulho, nós vemos um Sporting, ano após ano, cada vez mais estruturado, sustentado, competitivo e saudável. E quando digo saudável, digo porque o Sporting é um clube com um objetivo, um propósito de vencer, mas vencer com os nossos ideais, vencer com os nossos valores. E eu acho que o Sporting quer liderar. Eu nem sei o que dizer. Ou seja, é feita uma pergunta muito concreta e a resposta, mais uma vez, é saúde e não sei o quê.
Olha, realmente há um fosso, que ele começa logo por sim, é o facto, há um fosso. Mas estamos Depois muito diz, melhor. mas diz que pá, já recuperámos esse fosso, mas ainda não chegámos lá, pá. Temos que continuarmos a recuperar, pronto, foi o que acontece. E isso comprova-se com os títulos que já ganhamos. Eu não percebo se nós ganharmos títulos que logo impede que os rivais os tenham ganho. Certo, como mas é repara, que- mas o próprio Varandas, há uns minutos atrás, referiu-se a esse fosso como fosso financeiro. E a seguir ele responde que tu já estás a recuperar esse fosso porque ganhaste títulos. Não percebo. Sim, não. Pá, os títulos trazem dinheiro, Certo, mas é mais a Liga de Champions mas... Pois, e não ganhamos a Champions. Mas certo, somos aos oitavos. e não são os trocos que ganhas por ser campeão nacional. Vai tapar esse fosso, quer dizer. Pá, tem outro tipo de. É assim, por um lado eu percebo parte da resposta, mas a outra parte é um desatino. Quer dizer. Não, mas eu percebo. Repara, mais uma vez, o que eu estou a criticar nem sequer é o eu perceber ou não o que ele disse. É quem é que escreveu estas respostas e Certo. achou. Espera, aqui atrás eu falei que o fosso era financeiro. Agora vou responder títulos. Parece que fizeram uma checklist que era o que é que nós queremos dizer? Herança pesada, Covid, ganhámos títulos, Ruben Amorim é o maior. E lucros, muito lucro. Muito Pronto. lucro. Muito lucro. Tradução desse lucro. É pá, nem é melhor nem falar nisso. Exato. Mas não, a E agora- sério, não. E agora o jornalista vai e pergunta se esta é a grande diferença para os rivais. Que acho que é uma pergunta mais uma completamente descabida. Sim, que é os valores. Os valores é que é a diferença para os rivais, mas pronto. Vai. Não, eu não vou. Eu não sei o que é ser dos outros rivais. Não sei o que é ser. Sou Sporting, nasci Sporting, um Sporting que é o objetivo de tudo, um Sporting que é muito maior do que o seu presidente, que é muito maior de quem quer que seja, de qualquer ego, e isso é uma grande. Alfinetadas, diga. Certo? Classe, valores. Exato. Aqui foi tipo, segue para bingo e é alfinetada. Agora parecia a ópera. Uma alfinetada para ti, uma alfinetada para ti. Tá. Exato. Toda a gente toda alfinetadas. Exatamente. Mas depois também não percebo isto. Estás a falar de valores. É essa a diferença para os nossos rivais? É a resposta Não. dele. Não, Eu não sou- sei isso. Não, eu não sei o que é ser dos rivais. Eu sou do Sporting. Eu não sei. Eu não sei observar e não conheço o mercado, não conheço as práticas, Exato, Não é? mas valores é que Não, pronto. não vejo a quantidade de operações que a PJ faz nos nossos rivais. Exato, epá, mas Quando lhe dão uma hipótese de brilhar, não me quero meter nisso. exato. Eu uma vez entrei por um beco que dizia José é sentido único, foi uma porcaria e eu não quero meter mais por esses caminhos. Hã? Epá, a sério. Grande sugestão que nós sentimos isto, nestes órgãos sociais, nestes primeira linha de diretores, de treinadores, ninguém está acima do Sporting. E isto dá uma imagem de um Sporting saudável, um Sporting de missão, onde todos estamos a lutar para que o Sporting seja cada vez mais forte, mais competitivo. E é assim que nós reparamos que ano após ano, o Sporting está mais preparado para o futuro. Ora Percebeste bem, alguma coisa? Percebeste alguma coisa? Pronto. a única coisa que me vem à cabeça neste momento é aquela questão dos valores e Certo. dos dirigentes extraordinários e espetaculares. Mas Isso nenhum está parece acima do Sporting. Ao fim de Ninguém cada está Ruben acima do Amorim. Sporting, mas entretanto, por favor, quando eu estou chateado com uma claque, toca descalçar e tirar todos os adereços dessa claque, seja Sim. você quem for,
E vamos voltar a distribuir as cloques pelo estádio, que isto não vá. Não se vão chatear e coisa assim. Ou não vão ter um pensamento coletivo. Exato. Não vão chegar todos a um acordo sobre alguma coisa que eu não queira. Exatamente. E entretanto, ainda tens um dirigente que alegou que foi agredido, mas nunca provou essa agressão. Certo. Exato. Tenho dificuldades em perceber. Nos momentos chaves, acho que esta direção falha. Certo. A começar pelo principal, que é a comunicação. Sim. Mas não só. Quando eles falam de valores e princípios, então seja o exemplo. Certo. Não é? Sejam os Certo. gajos que não levam multas por não usar máscara no banco de suplentes. Certo. Sejam os gajos que não tenham uma busca em Alvalade por causa de um contrato e digam que não, a polícia veio cá provar que nós somos inocentes. Exatamente. Comunicado. Sejam os gajos que sabem separar um problema que tem com uma claque de uma criança que usa um cachecol que tem o nome da claque. Por exemplo. Não sei. Bem, agora vamos falar sobre uma coisa que devia estar também na checklist, que era a extinção da dívida ao BCP. E aqui eu tenho a certeza absoluta que Frederico Varandas meteu as mãos pelos pés. Esse que falou foi um passo marcante, mas temos de voltar atrás. Nós, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estratégico, definimos duas etapas. Primeira metade do mandato cingiu-se a uma otimização da estrutura de custos. Tínhamos que reduzir os custos. Tivemos que o fazer. De uma forma até um pouco dura, mas tínhamos que o fazer. E transversal? Transversal. Engraçado. Pandemia. Não, e durante esta fase da redução de custos houve vencimentos, não interessa de quem, que foram sempre sendo aumentados. Certo. Pronto, não vamos dizer que foi da direção dos administradores de SAD. Não. Ok. Transversal, todo o clube. Tivemos que o fazer, tínhamos uma estrutura pesadíssima, uma estrutura muito pesada e os nossos ativos não valiam assim tanto. Oi? E tivemos que... Portanto, tinha uma estrutura pesada e os ativos valiam bola. Portanto, Bruno Fernandes, Wendel, O Acunha. Não valia nada. Não Cá valia nada. eram exemplos de boas vendas, agora não valem nada. Não, então lá está, porque eles enganaram o Manchester. Ok. É curioso. É. Primeiro passo, nos primeiros 2 anos, focámos nessa otimização da estrutura de custos. Tivemos que reduzir os custos. Uma vez atingido esse ponto, que nós considerámos que era o ponto mínimo para poder competir e para começar agora a crescer, nos 2 anos seguintes, focámos... Espera lá. Então, mas ainda estávamos a caminho de diminuir o fosso e agora já podemos começar a crescer. Certo. na vertente das receitas, com o objetivo de aumentar as receitas, mas as receitas orgânicas. E aí fizemos um trabalho que temos tido muito sucesso. Obviamente toda esta parte financeira, porque nós não acreditamos, muito fala. Mais uma vez, tivemos muito sucesso, mas não explicam qual foi o sucesso que tiveram. Quais foram as medidas, os valores. E não sei o sucesso, porque continuo a ter problemas de tesouraria, segundo eu. Certo. Mas pronto, pá. A parte esportiva e a parte financeira. As duas partes são completamente ligadas. Não existe sucesso financeiro sem sucesso desportivo. Não existe. Por isso, da Liga dos Campeões, por exemplo. Por isso quando dizem quais foram as medidas que foram feitas financeiras, nós temos que dizer, aqui, a aposta na formação. A aposta, o investimento que fizemos em miúdos, e hoje vemos, ainda há 2 dias, tivemos a disputar uma jornada da Youth League, onde vemos aquela equipa onde tem ali 5, 6, 7 talentos com elevadíssimo potencial para virem um dia ser jogadores do Sporting. E é essa a nossa melhor ferramenta, foi cortarmos
os custos tínhamos que cortar, mas nunca deixámos de investir. Obviamente nos 2 primeiros anos investimos quase exclusivamente na máquina de futebol, na academia, na formação, e depois nos anos seguintes conseguimos investir noutras áreas do clube. Mais uma vez, investir dinheiro SAD do clube. Sim. Certo. Ok. Não, e não só, há bocado, os outros presidentes só investiam no futebol. Agora foi, nos meus 2 primeiros anos, só investi no futebol. E depois, investiu na academia. Então, mas espera, antes, quando ele entrou, já tinha havido obras na academia. Há muito pouco tempo, quando ele entrou. Sim. Entretanto, ele dá aquela conferência de imprensa, não sei o que, precisam de colchões. Foi essa a melhoria que ele fez, foi os colchões. É os colchões. Foi os colchões que agora deu os jogadores. E deu nomes aos campos. Pronto, deu nomes aos campos. Exato. Aqui é que ele podia dizer o que é que fez. Certo. Mas não. Mais uma vez é Não. super bom. Não, olha, investi aqui nesta cena, na academia, estás a ver? E isto deu os jogadores. Os jogadores estão a ver aqui a jogar. Olha, estão a ver? Um jogador. 2 jogadores. Pronto, é isso. Exato. Somos ali dentro daquela sala, os jogadores estão lá. Exato. Olha, que jogaram na Youth League também contra o Frankfurt. Viram aquele? Jogadores. Já está. Sabes este discurso, por muito triste que eu me sinta, faz muito lembrar aquela história quando o Luís Filipe Vieira ia fazer de olhar para a televisão a dizer: não, o defesa de direito já está na equipa B, e os centrais, está lá nos júniores. Sim. Aliás, muito perigosamente, o discurso do Varanda está cada vez mais parecido com o do Vieira. Mas pronto. Em relação à parte do BCP, é óbvio, é uma data marcante. O Sporting conseguiu, e essa é uma das bandeiras, acho que é tão importante como o título, foi os Sportingistas terem a certeza que em 2026 o Sporting Clube não ia perder o controle da SAD. E isso, apesar de podermos exercer até 2026, em 2022 conseguimos fazer. Porque em qualquer altura podias antecipar a receita do contrato de nós e recomprar as VMOCs. Decidiste fazê-lo uma semana antes das eleições. Exato, mas porquê é que ele na resposta do BCP já está a falar nas VMOCs? Ele já as comprou antes disso. Ok. Conseguimos fazer. Neste momento o BCP quis sair do Sporting. Olá, então conseguimos e depois o BCP que quis sair do Sporting? Exato. The fuck? Pois, se calhar temos aqui um problema, um conflito de coisa, não é? De respostas. E não só, acho que é o primeiro presidente do Sporting a quem o BCP diz: não queremos mais nada com vocês. Certo. E atenção, nós deixámos de ter exposição ao BCP, mas passámos a ter exposição à Sagasta. Sim, isso é outra coisa, que é, isto é para inglês ver. O que é que a gente ganhou com isto, afinal? Porque, na verdade, nós não pagámos a dívida ao PCP, e a malta que acha que este discurso é e que efetivamente já não temos esta dívida, desenganem-se. O que fizemos foi passámos a dívida do BCP para outra entidade financeira, que é essa Sagasta. E muito provavelmente mais juros desta operação. Ou seja, no fim do dia, vamos pagar mais do que pagávamos antes. Tudo porque o BCP já não quer trabalhar com o Sporting, aparentemente. Certo. Ou nas palavras de Frederico Varanda. Neste momento estamos a negociar com o novo banco e, obviamente, com todo o respeito que tivemos nestes 4 anos pelos nossos parceiros financeiros, nós jamais queremos perder a credibilidade financeira que ganhámos nestes 4 anos. Ou seja, estamos a negociar com o novo banco, mas estamos a negociar o quê? Vamos ficar completamente expostos à Sagasta e deixar de dever dinheiro a 2 bancos portugueses, é isso? E ainda por cima é pior, porque em vez de teres a tua dívida partida por vários players, o que podes conseguir jogar com a cena, passas a estar dependendo só de um. Que é se lixares os pagamentos
ficas logo posto de parte e está arrumado o assunto. Sim, e podem ir logo atrás de ti. Exato. Mas também, obviamente, nunca temos que estar confortáveis e jamais. Mas atenção, se for uma questão de crédito consolidado, se calhar é mais vantajoso. Também temos de dizer a verdade. Certo, também é verdade. Mas não me parece que uma entidade como a Sagasta... Bom, é assim, dinheiro eles não vão perder. Eles compram dívida, por isso eles dinheiro não vão perder. Exato. É que isto não é um banco. Nós estamos a trocar uma dívida de um banco por uma dívida com uma empresa que se dedica a comprar dívidas Sim, para fazer lucro com isso. sim. Pronto. Mas assinaremos o que quer que seja que nos ponha em incumprimento, porque o Sporting nunca mais pode voltar a estar em incumprimento. Pronto, a questão aqui, e claro está, era interessante ele ter explicado, era dizer assim, pá, a Sagasta compra dívida e é uma empresa que serve para isto, para comprar dívidas e depois ganhar dinheiro. No entanto, eles podem comprar essa dívida a um custo baixo, não é? E o dinheiro que vão ganhar connosco para pagarmos essa dívida vai justificar porque nós vamos pagar menos, Por exemplo. não é? Agora, omitir completamente a operação financeira que está a ser feita com a Sagasta. Sim, e depois fazer isto que é, isto foi uma bandeira, um marco importante, acabámos com a dívida do BCP e logo a seguir diz assim, porque eles já não querem trabalhar connosco. Epá, não! Yeah. Mas quem é que escreveu isto? Quem? Yeah. Quem é que com 2 dedos de testa escreve ou diz isto? Por isso é que eu disse logo no início que esta pergunta provavelmente foi aquela que Frederico Varandas foi off-script. Porque eu não acredito que ninguém escrevesse isto. O problema é que da forma amadora como as coisas são geridas, eu acredito que alguém tenha escrito isto. Não pode. Não Percebes? pode. Até eu e tu víamos que isto não podia ser. Não Se sei. as pessoas tivessem 2 dedos de testa, os comentadores televisivos, andavam a 2 semanas ou 3 a gozar com o Sporting porque o BCP já não quer trabalhar connosco. Certo. Epá, não sei. Eu não consigo perceber. Mas pronto. Agora vamos à penúltima pergunta, que é sobre a sustentabilidade das modalidades. Ora esta. Sim, é óbvio que é um desafio. As modalidades fazem parte do ADN do Sporting, fazem parte da história do Sporting. Felizmente conseguimos também aqui, como fizemos no futebol. Deixa-me dizer que fico muito feliz de ver um presidente do Sporting dizer que as modalidades fazem parte do ADN do Sporting. Para não dizerem que eu digo só coisas negativas, atenção, é importantíssimo um presidente dizer isto. Exatamente. Bom, caminhámos para um equilíbrio. Tivemos um desempenho espetacular nestes 4 anos, a nível nacional, a nível internacional. Mas obviamente que as modalidades também não podem ser diferentes do que é o futebol. Se nós no futebol temos linhas gerais que não abdicamos, e o que é as linhas gerais? Formação. Formar jogadores no plantel. Obviamente não vamos viver só de jogadores da formação, mas temos de ter uma cota muito importante. Isto vindo da pessoa que trouxe de volta ao basquete sem... Dá informação. E é o caminho também para as modalidades. E é o caminho para as modalidades. E obviamente estamos a falar, essa é a base fundamental, porque quando nós chegámos ao Sporting havia modalidades que não tinham sequer formação. Isso para nós não é o Sporting. Então, mas quem é que fez o basquete? Certo. Não é o exemplo de modalidade de Sporting. E para nós modalidades é isto, é formação e ter equipas competitivas para vencer, como é o Sporting. Qual será a modalidade que Frederico Varandas está a atacar? Epá, não sei. Não sei porque Será o voleibol? Será o desporto adaptado? se é o desporto adaptado, é mais do que um tiro no pé. É um canhão, é uma coisa que apontar um lança-rockets às pernas. É ridículo. Se outras modalidades, eu acho que quase todas as outras tinham formação. O futsal sempre teve formação, o hóquei sempre teve formação.
O Joaquim tinha formação antes de ser integrado no Sporting até. Certo. O vôlei não sei se tinha formação, mas eu tenho quase certeza que tem. Ouvi falar nisso várias vezes. Não sei, não faço a mínima ideia, não estou a ver. Está aqui um É cheiro. o quê? É o ciclismo? Ele acabou com o ciclismo? E ganhou a volta depois de acabar com o ciclismo. Exato. É o que mais? É a canoagem? Ele também acabou com ela e os nossos jogadores foram todos para o Sporting de Braga? Ganhar É isso? títulos mundiais e não sei o quê. Isso. Pá, Pois, não sei. eu também não sei se deixava um filho meu com 9 anos e pôr uma canoa no Rio Tejo treinar. Pá, Mas olha, é a cena, pronto. Agora, última pergunta. Prioridades para o próximo mandato. ui, vamos lá. Eu acho que nós para estes 4 anos não nos vamos desviar da nossa linha. Nós obviamente temos uma linha, como lhe disse, nestes 4 mandatos houve sempre a palavra sustentabilidade, não se vai alterar. Queremos sim, obviamente, ser mais ambiciosos. E como é Há um filme sobre a guerra do Vietnã chamado The Thin Red Line. Isto faz-me lembrar o Sporting, não é? Exato. É uma linhazinha que ninguém vê, mas que está lá e que orienta. Olha, é já que agora, podemos ser mais ambiciosos? já agora só um pormenor. Eu agora estava aqui, porque eu estava mesmo curioso. Efetivamente, na página do Sporting não há nada sobre a formação do basquete no Sporting. Pelos vistos, há um coordenador das camadas jovens do basquete e que aparentemente foi nomeado, se foi à mesma altura que a notícia saiu no site do Sporting, no dia 12 de julho deste ano. Top! Top. Topa. Tendo mais Atenção! Sendo que o basquete tinha grande tradição em termos de formação no Sporting. Certo? Ok? Eu fui treinado na formação do Sporting por um homem que depois foi um dos grandes treinadores das seleções mais jovens de Portugal após o Sporting ter extinguido o basquete. Certo. receitas, investimos mais. Este é o nosso princípio. Se não crescermos as receitas, não vamos poder investir mais. Vou traduzir isto em linguagem corrente. Se tivermos dinheiro é para rebentar. Exato. Portanto, o plano, ou seja, a linha, o projeto dele é: vamos tentar trazer o máximo de dinheiro possível para dentro, mas não é para guardar nem para investir. Não. É para arrebentar com o bicho. Houve parte. É simples. O que é que nós acreditamos? Temos um eixo estratégico que está muito bem definido. Formação, futebol e modalidades. Vai sempre passar. Somos um clube formador, somos um clube de elite de formação. Formação, continuar a transformação digital de todo o clube. E por fim, manter sempre a competitividade das nossas equipas, seguindo sempre os nossos valores, os nossos ideais, os nossos princípios. Serão 4 anos onde nós acreditamos que cada vez mais o Sporting estará preparado para o futuro, um Sporting competitivo, um Sporting a lutar por títulos, que é isso que todos os sócios querem. Eu gostava de ver um presidente com um bocadinho de ambição a dizer que vamos ganhar. Não, vamos ser competitivos, vamos tentar dar a luta. Certo. Não, e não é só isso. Transformação digital. Porra, estás aí há 4 anos. Transformação digital foi fazer um lifting à loja verde. Porra. Andamos a brincar com isto. Mas pronto, é nos próximos 4 anos. Vamos ver o que é que sai daqui. Certo, agora formação, transformação. Já disseste isso atrás, mas continuas a baralhar SAD com o clube, ou seja, ele já nem sequer sabe o que é presidente ou o que é diretor. Não é? Ele é presidente da SAD e presidente do clube, mas aquilo naquela cabecinha é tudo a mesma coisa.
Epá, e depois o próprio discurso é completamente ali aos esses. Não. Então pronto, só para esclarecer alguns pontos sobre esta entrevista, deixa-me ler 3 pontos da próxima Assembleia da SAD. Pronto, Porque eu acho que é interessante. Então diz lá. Eu acho muito interessante. Apreciar nos termos e para os efeitos... Isto é o ponto 4. Apreciar nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 26G, número 4 do Código de Valores Mobiliários, o relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração respeitante ao exercício 21-22. Ponto 5. Apreciar e aprovar a proposta de remuneração variável a atribuir aos membros executivos do Conselho de Administração da Sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas relativa ao exercício 2021-22. E ponto 6. Apreciar e aprovar a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da sociedade elaborada pela Comissão de Acionistas para o exercício de 2022 e 2023. Ou seja, porque é que vendemos o Mateus Nunes? Aumentar salários. Para termos um relatório positivo e podermos esfregar isto na cara que é por causa disso que vamos aumentar salário. Mas problemas de tesouraria. Mas problemas de tesouraria, herança pesada, Covid-19. Isso, exato. Rubem Amorim espetacular, mas a gente saca-lhe os jogadores. Meu caro amigo. Não percebo. É Não. factualmente difícil de perceber. Há coisas que eu não... É factualmente difícil de compreender o nível disto. É demasiado mau. Bom, posto esta entrevista, enfim, indo rapidamente aos temas que a gente tinha para esta semana, mas que ficaram agora para segundo plano porque esta entrevista tinha que ser dissecada, né? Relatório e contas, chegaste a ler? Cheguei, por acaso cheguei. Pronto, que eu não consegui abrir aqui no meu computador por causa da forma agora como a CMVM. Mas se estas calhar cenas. nós vamos debater isso na tertúlia, por isso Tá bem. deixávamos para a tertúlia. Ok, então, e tivemos 2 jogos, Sim, bons jogos, bons jogos. ganhámos. Usa a Liga dos Campeões, demos um baile de Chapou. tática. Diz? Chapou. Chapou, Já. sim, mas o que eu gostei mais do jogo da Liga dos Campeões foi o banho de tática, mais do que jogo bonito, mais do que o banho de tática que o Ruben Amorim deu ao Frankfurt. Olha, eu terça-feira vou ver o Tottenham e não sei se sabes, eu gosto muito do Tottenham porque Sei. e a razão é Sei, e por isso é que eu te mandei logo mensagem quando foi o sorteio. certo. E em 19, porque isto, vou explicar porque é que eu gosto do Tottenham. Porque em 94 o Tottenham era um bocadinho aquilo que eu queria que o Sporting fosse. Era uma equipa que tinha uma dezena de miúdos no plantel das escolas de formação deles. Pois isso perdeu-se, mas pronto. Sim. Mas foi por causa disso que eu passei a gostar do Tottenham. Agora, o Tottenham é um clube com orçamento tremendamente maior que o Sporting, mas eu acho que o Sporting tem hipóteses. Acho sinceramente que o Sporting pode, apesar de no banco do Tottenham estar um dos meus treinadores favoritos da atualidade, que é o António Conte. Mas eu acho sinceramente que podemos, para já temos um track record contra clubes ingleses, brutal. E segundo, o António, as únicas alturas que as equipas do António Conte têm muitas dificuldades é quando no banco adversário está um treinador com um bom conhecimento tático, e eu considero que o Ruben Amorim tem um bom conhecimento tático. Como se provou agora contra o Frankfurt. Sim. E eu acho que podemos fazer uma gracinha contra o Tottenham. Muito Eu também acho que sinceramente. sim. Eu acho que
nós temos tudo para neste grupo passar até em primeiro. Portanto, tudo não temos. Estou a dizer que uma bem. pontinha de sorte podemos passar em primeiro. Sim, estou a dizer, temos a capacidade, temos tudo, ou por outra, temos as ferramentas para. Sim. Depois, claro que tens que jogar com os favoritismos e com essas coisas todas, mas tirando isso, Mas Temos imagina todas as- assim. temos todas as ferramentas do nosso lado para conseguir fazer uma brincadeira Imagina dessas que e passar em ganhas primeiro. por 1-0, que seja. Certo. Tens uma jornada dupla contra o Marselha. Se ganhas esses 2 jogos, tens a obrigação de passar em primeiro. Sim. Sim. E eu acho que contra o Marselha dá perfeitamente para ganhar. Eu também acho que sim. Se bem que o Marselha não é a equipa que se andava a arrastar no campeonato francês de antigamente. Mas também vamos lá ver. O campeonato francês é o que é. Está bem, sim. É o Paris Saint-Germain, tem o deserto e depois tem os outros. E exato. É isso, é um bocado por aí. Pá. Mas pronto, por isso é que é assim. O mais provável que vai acontecer é o Tottenham em primeiro, o Sporting em segundo e depois os outros. Aquilo que eu acho que o Sporting tem capacidade para fazer é ao contrário. O Sporting em primeiro, o Tottenham em segundo, depois os outros. Uma pontinha de sorte. Precisamos de uma pontinha de sorte. Sim. Não é? Que é ganhar fora em Marselha, ganhar em casa ao Tottenham e depois sacar um empate no White Hart Lane. Certo. É um estádio lindíssimo e aconselho todos a irem conhecer. Portanto, E as Imperiais enchem-se pelo fundo do copo. sim, olha, estás a ver? Tipo, olha, como otimizar o estádio e ter bom serviço de comida e não sei o quê. Vão visitar o White Hart Lane depois e vão perceber. Ah, mas investimos nas colchões da academia. Bom, Yeah. ah, Mas não investimos no conforto dos sócios. não, isso não, para quê? Nem agora, só um bocadinho à parte. Nem a parte corporate. Não, a parte corporate eu achei que está mais fixe. Não, Nem eu é sei. melhor, nem é pior. Não, eu não. gosto disso. É mais fixe quando lá vais, mas eu não estou a falar nisso. Tu vais ao site, corporate, não sei o quê. Olha, está aqui um PDF, saca? Tem preços. Ai. Está aqui um e-mail e um telefone, se alguém te Sim. atender. Sim, ninguém te Queres- atende. Exato. Que é Ninguém do te estilo. atende. Que é do estilo. Nós nem sequer queremos o vosso dinheiro. Para quê? Não, opá, não nos chateiem. Queres cá vir mesmo? Queres mesmo cá vir? Pronto, manda um e-mail que a gente vai pensar talvez um dia resolver isso. Não é fácil. Epá, percebes? É nestes pequenos Vou falar pormenores. em primeira mão, não é fácil. Eu sei, aliás, tu já explicaste aqui no podcast, mas é nestes pequenos pormenores que o Sporting perde dinheiro e é tão amador. É um amador. Sim. Porra! Mas pronto, enfim, adiante. E tu vês que é uma questão de processo. Porque, por exemplo, eu acho que expliquei isso. Depois de finalmente eu ter uma resposta ao meu e-mail, a pessoa até me facultou um número direto dela. Eu nunca usei. Mas facultou. E até disse que se eu quisesse, que quando chegasse, para ligar para ele, que ia-me lá cumprimentar. Ou seja, há um maior esforço individual do funcionário do Sporting do que propriamente do processo que o Sporting define. Exato. E é isso que é amador. E sim, Aquele funcionário tem noção que o processo onde ele está inserido é mau e não funciona. certo. Percebes? Pá, não consigo entender. São estes pequenos pormenores que um gajo não consegue entender. Mas enfim. Yeah. Continuando. Voltando ao jogo do Frankfurt. Como eu disse, epá, adorei o banho de tática. Principalmente a estratégia de manter a bola. Na primeira parte, claramente, o Sporting não quis marcar golos. A primeira parte foi para cansar os jogadores do Frankfurt. Parecia que queríamos fazer uma rabia. Mas o problema disso, e que se viu, é que arriscas-te a perder bolas porque depois eles estão tão em cima de ti Está que bem? é complicado. E tiveste ali uns
Tiveste ali uns pequenos calafrios, sim. Não estou a dizer que não foi bem pensado. Estou a dizer que tem que ser executado com mais rigor, vá. Sem dúvida. Mas também só tiveste um calafrio ou dois. Também não foi assim uma coisa. Pá, mas tiveste. Mas pronto. Vamos Depois executar viu-se. melhor. Mas depois viu-se o resultado na segunda parte. Sim. Na segunda parte foi entrar para matar e vamos acabar com isto, que eles agora estão todos rotos de andarem a correr atrás de nós. E tomámos conta da bola. Tipo, não havia bola para o entraque. Yeah. E a seguir a marcarmos os golos, quer dizer, foi. Então agora toma lá o Nuno Santos aí para a ala e vê lá se o consegues agarrar. Exato. Ah, não consegues. Estão todos balanceados para a frente e o espaço nas vossas costas agora é muito grande. Não, foi muito bem. Foi muito bem. Pronto, agora o jogo com o Portimonense também não foi nada mal. Não foi. Foi um jogo muito bem conseguido, na verdade. Se bem que eu continuo a achar que o Pote no meio campo é um bocadinho desperdício de um assassino. Não é? Sim. É mesmo que tens imagina que és um padrinho da máfia e tens um assassino e um cobrador de dívidas. E por questões económicas dizes assim: não, eu vou mandar o assassino cobrar as dívidas também e vou despedir este gajo. Certo. Sim, não está muito bom. Não é muito eficiente. Mas se calhar há dinheiro que não vais receber. Certo. Agora, também tivemos ali umas quantas. O Neto lesionou-se, o Santos está lesionado. O Santos já se lesionou na Alemanha. Certo, sim, estou a dizer começa a ficar apertadinho de centrais, não é? É que este jogo não foi nada. Apesar de ter sido um bom jogo, em termos de lesões, isto acabou por ser. Provavelmente contra o Tottenham tens que chegar com o Ricardo Gaio como central pela direita, sei lá. Partindo do princípio que o Mateus Reis vai jogar como lateral esquerdo. Sim. É que o Inácio não tem nada seguro nessa posição, não é? E por ali, aliás, até acho que o Gaio era se calhar o jogador certo, porque por ali vai entrar o Son. Pois, e também foi o Inácio que sofreu uma entrada que também não ficou lá muito bem. Sim. Pois, lá está. Vai jogar por ali o Son. Eu não me importava de ter outro lateral direito a fazer de central pelo lado direito para ajudar o Porro a segurar aquela besta. E o Coates e o Inácio têm que se ocupar do Harry Kane. Certo, mas se o Inácio está limitado, o Neto e o Justo estão lesionados. Vai ter que jogar o Nuno Santos na esquerda e o Mateus Reis como central pela esquerda. Sendo assim, o Mateus Reis vai ter que se ocupar com o Coates do Kane. Certo. O Kane não é muito rápido, mas depois tem um problema que para um gajo tão alto passa demasiado bem a bola e é um finalizador mortífero. Portanto, certo. Vai ter que se ter muito cuidado com ele. E como o Son é rapidíssimo, é letal também, é muito perigoso. E depois no banco tem só o Richarlison e coisas do género. Os gajos têm um ataque monstruoso este ano. Sim. Vamos lá ver como é que isto corre. Preocupa mais o meio campo, porque vamos ter que fazer face a um dos médios mais ignorados da Europa, mas que se calhar é dos melhores, que é o Højbjerg. O Højbjerg é um grande jogador, meu. Uhum. Um grande jogador. No meio campo temos o Daniel Bragança lesionado também. Sim. Vai ter que chegar o Morita e o Ugarte. E segurar o Højbjerg vai ser... Será que o Ugarte e o Morita têm que... Pois. Tem que jogar. Não, têm que jogar. Será que vão conseguir fazer frente ao meio campo do Tottenham? Sim. Gosto de pensar que sim. Bem, tem a ajuda do Porro. Também depois. O Nuno Santos também é um jogador aguerrido, mas também vai ter ou o Kulusevski ou o Richarlison
Eu preocupo-me com o Nuno Santos num jogo destes é por causa da cabeça quente que ele tem. Pois, e na Liga dos Campeões. E na Liga dos Campeões, exato, ainda para mais com equipas portuguesas. Isso é a única preocupação maior. O Nuno Santos, eu sei que se ele tiver num bom dia, aquilo é para fazer maratonas. Agora, não sei. Vamos ver. Eu tenho esperança. Também. Mas vamos lá ver como é que isto corre. E por fim, ainda falando na Liga dos Campeões, ainda tivemos uma situação caricata, né? Com este jogo. Parece que o site do Tottenham, por causa de um erro informático, o jogo teve marcado como adiado e teve uma data de adeptos do Tottenham já com viagens marcadas para Portugal. A entupir as linhas de suporte do Tottenham, porque se o jogo tinha sido adiado, como é que era? Pronto, a nós foi, por acaso era uma coisa que eles até podiam ter mantido para eles terem menos apoio cá. Pronto, eles normalmente vêm muitos. Pois. E se eles não tivessem cá ninguém, pronto, era fixe. Era porrito. Mas pronto, olha, é o que é. É complicado. É um jogo muito difícil. Eles têm uma boa equipa, têm um bom treinador, mas eu acredito muito naquilo que o Rubén Amorim disse a época passada sobre nós precisarmos de experiência, e o ano passado serviu muito para dotar a equipa dessa experiência. Sim. E este ano eu acho que podemos fazer qualquer coisa diferente. Vamos ver. Mas eu gostaria mesmo muito de fazer um bom resultado contra o Tottenham. Gostava mesmo muito. É tal cena. A jogarmos em casa, se o Rubén Amorim, e à partida eu acredito nisso, consiga estudar bem o Tottenham e criar uma teia, uma teia tática que consiga aguentar o Tottenham, podemos ganhar o jogo por 1-0 ou qualquer coisa assim e passar mais este jogo. Era muito bom. Já não é só o dinheiro, mas é o prestígio também que dá. É o prestígio, neste exatamente. momento, ganhares uma equipa da Premier League que faça parte daqueles 4 primeiros, não é? O Tottenham, sem dúvida. Pelo facto de estar na Liga dos Campeões, pronto. Certo. E isso era espetacular. Espetacular. Sem sombra de dúvida. Porque tu já não tens muitos clubes portugueses a fazerem esses resultados contra ingleses, não é? E por acaso o Sporting até tem um track record muito bom. Normalmente contra equipas inglesas, não sei, chama-lhe sorte, chama-lhe o que tu quiseres, mas a gente costuma dar-se bem contra eles. Isso desta principalmente vez, em Alvalade. é porque isto até tem a piada de realmente poder ser decisivo um bocadinho mais à frente. Sim. Aliás, ainda bem que jogamos com o Tottenham primeiro em casa. Sim. Ainda bem. Mas pronto, é isso. Bem, e também tivemos um belíssimo jogo do futebol feminino, atenção. Certo, eu esse não vi, mas... Eu vi, bom jogo. Uma nova nuance tática da Mariana Cabral. Okay. Muito interessante. Não jogou a Rita Fontebanha, jogou a Ana Teles e ela recuou um pouco a Cláudia Neto. Eu gostei muito. Acho que a equipa foi mais dinâmica e foi mais perigosa. Resguardou melhor a Brenda Pérez para fazer aquilo que ela melhor sabe.
que é desequilíbrio. Grande jogo da Ana Borges, mais uma vez. Não sei, ela. Mas isso já não é de estranhar. Estranhar é que ela continua a jogar como se tivesse 20 anos. Quer dizer, não. Certo. Fantástica a miúda, não sei, não tenho palavras. A Joana está cada vez a jogar melhor. Uhum. A Mariana Cabral, como sempre, conseguiu arranjar mais uma jogadora para me surpreender e meteu uma extrema esquerda que eu acho que se chamava Inês qualquer coisa. E a miúda dá lá um nó logo na primeira jogada que faz, que se aquilo é um cartão de visita eu quero muito ver mais. Ok. Muito, muito interessante, cheia de genica e de técnica. E no geral é uma boa exibição do Sporting. Mais uma vez que há um medo do sistema tático mais do que das individualidades. É interessante que há um medo do sistema tático e há uma consistência por parte da nossa treinadora em querer rodar mais jogadoras naquele sistema tático para criar uma adaptação, e eu acredito que isso realmente torna a equipa mais forte. Ok? Chegou uma jogadora nova para o meio campo, também importante, porque realmente faltava-nos peso. Mais uma vez, não tenho nada contra a Rita Fontemanha, mas acho que ela não é a jogadora ideal para jogar naquela posição de trinco, e acho que a Mariana Cabral está a preparar a equipa para essa realidade, sinceramente. Tanto que ela já não jogou, depois entrou, mas viu-se a equipa com mais, na minha opinião, mais rotação e mais poder de choque para uma adversária que até fez do contacto físico um bocadinho uma tática para anular o jogo coletivo do Sporting, ok? Ok. Pronto. Mas muito boa vitória da minha opinião. Nice. Bom, posto isto, acho que não há muito mais. Acho que não. Por isso, até para a semana e amanhã a tertúlia. Até para a semana. Até para a semana.